Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre senso comum e ciência. Senso comum. Senso comum é uma forma de conhecimento com base na experiência cotidiana e na opinião coletiva de um determinado grupo social. Este é compartilhado conforme os valores e crenças de uma determinada sociedade. O que isso quer dizer? O exemplo mais clássico para se usar é aquele famoso leite com manga. A mistura do leite com manga era considerado veneno. As pessoas passavam de pai para filho. Se você tomasse o leite com manga, provavelmente você morreria. E até que aparecesse um maluco para tomar leite com manga e provar para as pessoas que isso não é verdade, que ao contrário disso, leite com manga é uma delícia, as pessoas continuaram acreditando que leite com manga era veneno. Então isso é um grande exemplo de senso comum, que ele é compartilhado conforme os valores e crenças de uma determinada sociedade ou espaço social. Que mais para frente eu vou estar explicando para vocês, talvez em um outro vídeo, o que é esse espaço social. É pré-determinado ao indivíduo. O senso comum também, ele é uma experiência coletiva transmitida com base na tradição. Para que você possa entender essa parte, eu vou usar um outro exemplo. Vamos imaginar que você está andando por um caminho e você não tem conhecimento de causa e se depara com uma cobra, uma serpente. A reação natural da maioria das pessoas é uma reação defensiva. Por que isso? Porque a experiência coletiva te transmitiu que a serpente é um animal perigoso. Então, inconscientemente, você já tem essa educação, você já tem formado em você esse senso comum do perigo que o animal transmite. Isso foi de que forma que você aprendeu isso? Foi colocando a mão na serpente e ela te mordendo? Não. Foi transmitida com base na tradição. E ela possui também, o senso comum, ele possui também os conceitos subjetivos, pessoais, aos significados impostos. Os indivíduos, eles têm crenças, eles têm significados da vida, e esse significado ele forma uma espécie de ciclo que você prega aquilo que você aprende, que você transmite a informação dentro daquilo que você foi construído e dá significados impostos para isso. Vou deixar duas notas aqui para vocês. A primeira delas sobre o senso comum é que ele é composto por uma lógica de probabilidades que garante a confiança do indivíduo de poder viver e se relacionar com o seu mundo. Os homens de sociedade, eles constroem uma relação da qual são agentes, ou seja, uma relação que eles criam e ao mesmo tempo são frutos. Quando você nasce dentro de uma determinada sociedade, você nasce, como diz um pensador John Locke, como uma tábula rasa. Você não tem essa noção de certo e de errado, você não tem o senso comum. E as pessoas, a sociedade, né, seria a sua primeira experiência social, a família, eles vão te carregar com valores. Eles vão te dar banho, eles vão te trocar, eles vão te alimentar, eles vão te dar valores, sejam esses religiosos ou morais, mas aí então eles constroem o indivíduo. Vamos falar agora sobre ciência. A ciência é uma busca de conhecimento baseado, ao contrário do senso comum, ele é baseado na razão e precisa ter métodos pré-definidos, buscando além dos fenômenos os motivos que os justificam. Possui como seu principal método a dúvida. Só que aqui eu vou fazer uma ressalva sobre essa dúvida. Vamos voltar ao exemplo da serpente. O cientista ele está andando por um caminho e se depara com uma serpente. Ele não vai utilizar do senso comum a princípio. Ele vai fazer uma análise científica. Antes de ele ter a reação do senso comum, que seria a reação defensiva daquele animal, que possivelmente pode ser um animal perigoso, ele vai ter a análise e abordagem científica, que seria a dúvida. Mas só que essa dúvida, ela não pode ser a dúvida do fenômeno em si. Vou explicar. O cientista ele não vai duvidar da presença daquele animal no caminho e vai pôr a mão nele. A não ser que se ele for um maluco. Ele vai duvidar das justificativas que não possuem caráter científico. Voltando. O cientista está andando por um caminho. Se depara com aquele animal.
Ele entende aquele fenômeno, está vendo que ocorre o fenômeno, que é a presença do animal, mas só que o senso comum informou para ele que aquele animal ele é perigoso. Aí que entra a dúvida. Ele vai duvidar desse senso comum, dessa opinião geral, e vai fazer o quê? Vai fazer uma experiência, vai fazer uma análise científica para justificar o senso comum. É importante saber, inicialmente a ciência buscava o afastamento do senso comum. Só que isso era praticamente impossível, porque o ser humano, indiferente se ele for cientista ou não, ele é construído dentro do senso comum. E com o tempo foi percebendo a importância do senso comum como chave de partida para a pesquisa científica. Espero que tenha gostado do vídeo. Me ajuda divulgando, dá um like, se inscreva no canal e um forte abraço.